vai participar. E eu vou facilitar falando o que vai acontecendo, para não ficar aquela coisa meio embolada. Tá certo? Então eu quero convidar para esse momento, que fique aqui perto do pastor Jefferson, o pastor Marco Castilho, pode ficar mais ali à frente, o pastor Marco Braga, o pastor Elias e também o pastor Jefferson já está aqui. Mas se os irmãos quiserem ficar para frente lá, e eu convido o nosso irmão teólogo, licenciado, reverendo. Fica mais para lá, rapaz. É bom porque aqui tá bem caroçudo. É aqui que vai ajoelhar. Vai botar ele aqui com o joelho bem no caroço, irmão. Caroço. Não, almofadinha não, que isso, irmão? E aí, irmão, nós teremos nesse momento a instrução, perguntas constitucionais, pergunta à igreja, e depois nós teremos a oração de ordenação. Desde já eu quero convidar os presbíteros que possam estar aqui à frente conosco para participar no momento da oração e imposição de mãos. Eu não sei se o presbítero Alcenaí vem aqui para cima. O presbítero Alcenaí, irmãos, ele faz parte da comissão que veio hoje de manhã e ele está ali quietinho, ele está fazendo uma ata. E depois a gente vai deixar com o pastor Edésio, com todos aí, mas o presbítero Alcenaí, ele está fazendo a ata. Se alguém ficar no lugar, vai ficar aí, né? Isso, os presbíteros. Há outros presbíteros em disponibilidade, irmãos, que está assentado. A gente convida a vir também aqui à frente. Uma vez presbítero, sempre presbítero. Perdão. Uma vez diácono, sempre diácono. Eu lembrei da música do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Podemos iniciar, irmãos? Então o pastor Marco Castilho Drobniewski vai dar as instruções. Louvado seja o Senhor. Fico muito alegre, Edésio, de estar aqui neste momento e tendo a alegria de dar algumas instruções para você. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, uma leitura rápida, antes de eu fazer as devidas instruções. A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui é um grande desafio, Edésio, para a tua vida. Porque o apóstolo Paulo, quando fala aqui para o seu pupilo Timóteo, ele diz assim, Timóteo, se tem uma coisa que você precisa fazer no teu ministério, é uma só. Prega a palavra. Nós temos diante da nossa igreja evangélica os nossos púlpitos esvaziados da palavra de Deus. Então Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, está dizendo para você, não pregue você, não pregue tua experiência, a experiência de outro, prega somente a palavra, alimenta esse rebanho. Dá para eles comidas com sustância, para que eles não precisem se alimentar em lugar nenhum, para que eles possam sair daqui abastecidos pelo poder de Deus. Então estude a palavra. Estude a doutrina, porque se você não fizer isso, esse rebanho vai dispersar. Porque eles precisam de palavra. É a palavra que sustenta, é a palavra que dá vida. Que o Espírito Santo de Deus faça que você entenda isso, que em todo o seu ministério seja somente a palavra. Amém? Algumas perguntas, algumas instruções constitucionais que irei falar agora. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz, ele que é rei e cabeça da igreja. Havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes, para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador, para reunir seu povo de entre as nações, conduzindo a família da fé. Estes oficiais de dotes miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros comissionados para pregar o evangelho, a administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes, encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que exercem a estes títulos, exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo porque tem a superintendência do rebanho de Cristo, pastor porque dá alimento espiritual ao rebanho, ministro porque lhe cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja porque é mensageiro de Deus, embaixador porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhe que por Cristo se reconciliem com Deus. Evangelista porque anuncia boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador porque está constituído para proclamar o evangelho. Doutor porque expõe a palavra de Deus com sã doutrina, admoesta e convence aos contradizentes. E dispenseiro dos mistérios de Deus, porque dispensa a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos aqui reunidos para ordenar mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja, lhes concede os necessários dotes para o desempenho dos seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício de Deus. A admissão é essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Edésio, você caminha para esse chamado. Deus te chamou desde o tempo em que você estava lá na foice, né? Capinando. Deus já tinha chamado o seu coração. Foram muitos anos, nós sabemos disso, até chegar esse aqui. Os últimos 4 anos desse que chegou na nossa igreja, nós sabemos da sua luta. Os 2 anos que eu participei com você, foi muito choro, né? Muita cobrança. Mas pela misericórdia do Senhor, Deus o colocou aqui nessa noite. Amém. Pastor Marco Aurélio Braga, as perguntas constitucionais. Pastor licenciado Edésio, nós estamos muito próximo à sua consagração ao Sagrado Ministério. Gostaria de dizer que para mim é um motivo de muita alegria estar junto ao amado neste momento. Sei o quanto é um momento de muita emoção, então eu gostaria de sugerir ao amado que responda todas as perguntas com sim. Porque se responder algum não, a gente vai ter que parar tudo, né? As perguntas constitucionais, elas estão inseridas em 9 pequenas perguntas, onde o amado irmão poderá responder sim ou não. Ok? Muito bem. Você crê que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática? Sim. Amém. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Amém. Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Amém. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Amém.
você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do evangelho de seu Filho? Sim. Amém. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo? Sim. Amém. Você promete que, como cristão e ministro do evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais, particulares ou públicos, e se esforçará, pela graça de Deus, para adornar a profissão do evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Sim. Amém. Está pronto para tomar sobre si o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Sim. Sim, amém. Muito bem, estamos na derradeira pergunta. Você aceita e empreende agora a obra do evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Amém. Glória ao nome do Senhor. Reverendo Elias. Fará pergunta à igreja, os membros da Pioneiro. Meus irmãos, é sabido que uma igreja não anda sozinha. Só o pastor não tem como conduzi-la também sozinha. É um trabalho em conjunto. E a nossa igreja, ela tem a alegria de poder confirmar junto a vocês a ordenação do reverendo Edésio. Eu quero convidar todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro Pioneiros, os irmãos que foram recebidos aqui, fiquem em pé, por favor, irmãos. Os demais, por favor, fiquem sentados. Peço que os irmãos prestem atenção em algumas perguntas que eu vou fazer referentes ao nosso irmão Edésio. E os irmãos, então, responderão com um sim. E vocês, povo desta igreja de Jesus Cristo, vocês estão determinados a receber como seu pastor o senhor Edésio aqui presente, e que por esse tempo estará aqui para este fim? Sim? Sim. Vocês também prometem receber da sua boca com humildade e amor a palavra da verdade e submeterem-se a ele ao devido exercício da disciplina? Sim. Vocês prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Sim. E enquanto ele for seu pastor, obrigam-se também a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vós? Sim? Sim. Deus os abençoe, irmãos. Podem sentar. Irmãos, eu convido nesse momento toda a igreja a se pôr de pé, e o pastor Jefferson irá conduzir esse momento, que ele fará a oração de ordenação junto com todos os pastores e presbíteros aqui presentes. Ok, privilégio muito grande. Eu vou pedir ao Edésio que fique de joelhos, e um pouquinho mais para trás, Edésio, por favor, mais ali assim. E todos os presbíteros, por favor, vocês podem, vamos fazer um CMC para que todo mundo veja, nos aproximar ao máximo dele. Nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos, como concílio, aqui. Vocês que estão aí, por favor, venham para cá. João, para cá. E nós, como concílio, vamos abençoá-lo e vamos ordená-lo ao ministério sagrado. É um privilégio quando Deus, em Cristo Jesus, nos conquista, nos arranca das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. É um privilégio quando, no meio de tantas pessoas convertidas, Deus escolhe alguns para o ministério pastoral. É um privilégio quando a gente sabe
que foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus. E o ministério sagrado, eu quero que todos saibam que o ministério sagrado não é profissão. O ministério sagrado é um chamado. O Dr. John Piper escreveu um livro para os pastores dizendo: pastores, nós não somos profissionais. Nós somos ministros do Evangelho. Nós devemos viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Devemos viver uma vida que glorifique a Deus. É assim que nós estamos pedindo que Deus abençoe o EDES. Agora nós vamos ordená-lo. Nós vamos, considerando que ele respondeu todas as perguntas, todas as exigências constitucionais cansativas, ele se submeteu com humildade até chegar esse dia, considerando as perguntas constitucionais que ele fez, prometendo diante de Deus ser aquilo que Deus mandou ele ser, considerando que todos vocês, igrejas, responderam positivamente ao chamado dele, dizendo que vão reconhecê-lo como pastor. Nós, como ministro do Evangelho, presbíteros, regentes e presbíteros docentes, estendemos as mãos para abençoar o nosso irmão. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos tão grande privilégio estarmos neste dia, nesse momento histórico da vida do EDES, no momento histórico em que uma nova igreja é organizada, e ele está aqui nesse princípio, usado por Deus, está aqui pela vontade exclusiva de Deus. Ele se submeteu a todas as exigências bíblicas e constitucionais. Ele se submeteu a tudo, ao cuidado que o Senhor mandou pessoas cuidarem dele. E agora, Senhor, nós estamos aqui para ordená-lo ao ministério sagrado. Amém. Nosso Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós reunidos aqui como presbíteros e pastores, presbíteros, regentes e docentes, com a autoridade que o Senhor nos concedeu como presbitério do Pantanal, nós abençoamos o EDES e nós o ordenamos ao ministério da sagrada. Pedimos que a tua graça, que é maior do que a vida, permita que este homem seja sincero e fiel no exercício do seu ministério. Pedimos que o Senhor abençoe não só a vida dele, mas da sua esposa e dos seus filhos. Que ele seja uma família não perfeita, mas saudável e consagrada a ti, para a glória exclusiva de Jesus. Amém. Amém. Edésio, meu irmão na fé, meu colega, em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus concedeu a mim como pastor e aos meus colegas, como pastor da igreja presbiteriana do bairro Mambaí, que teve o privilégio de cuidar de você, como com a autoridade que o presbitério me concedeu, a honra nesse momento de orar e ordenar você, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós declaramos você ordenado ao ministério sagrado. Amém. E nós, como companheiro de luta, pastores e presbíteros, oferecemos a ti a nossa testa de amizade. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Todos os pastores e os presbíteros oferecerão ao pastor Edésio a destra de amizade. É um privilégio. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Todos os presbíteros e pastores devem abraçar o Edésio e dizer para ele: meu irmão, eu te ofereço a minha testa de amizade. Para ele saber que ele não está sozinho.
Muito bem, irmãos, vamos continuar. Eu quero chamar aqui os presbíteros da Igreja Presbiteriana, os presbíteros eleitos essa manhã, 4 presbíteros. Nós vamos continuar no processo de ordenação. Será que tem 4 estufados ou só 1? Tem 4. E o seu? Parece que só tem 3, né? Presbítero pode ficar.